Oi pessoal, hoje nós estamos aqui para a aula 7 do nosso curso de xadrez, que vai falar dos movimentos irregulares. É uma aula bem básica, acredito que não dure muito, e fala justamente do que você não pode fazer com as peças em um jogo de xadrez, quais são os movimentos irregulares, certo? E esses movimentos eles podem ser por um motivo fixo ou por um motivo temporário, tá? A gente vai aqui para a plataforma do Lichess e para aprender na prática o que seria um movimento irregular. Por exemplo, o primeiro tipo de movimento irregular seria os que são feitos quando você tenta mover a peça de uma forma diferente da que ela se move. Isso aí é um movimento irregular feito por um motivo fixo, ou seja, você nunca vai poder mover uma peça de uma maneira diferente da que ela se move. Então você não vai conseguir, certo? Por exemplo, aqui, o peão a gente sabe que pode se mover duas casas para frente no início ou apenas uma, certo? E sempre para frente. Aqui você moveu certo, certo? Agora vamos supor se você tentar mover o peão de uma forma diferente, sem ser para frente aqui na saída. Você tentar mover ele para o lado, por exemplo, duas casas. Ele não vai, de volta para a posição inicial. Então esse é um tipo de movimento irregular, quando você tenta mover a peça de uma maneira diferente da que ela se move, certo? O jeito correto de mover o peão é assim, tá bom? Outro exemplo, vamos supor que você, branca joga o cavalo corretamente, preta jogou o cavalo aqui corretamente, a branca jogou o peão aqui, preta jogou esse peão aqui, por exemplo. E aí você vai mover esse cavalo e você tenta colocar ele numa casa ocupada. A gente aprendeu que o cavalo ele faz o L, mas ele deve chegar a uma casa que esteja desocupada. Se tiver outra peça da mesma cor dele, ele não vai poder ficar aqui. Então esse seria um movimento irregular também. Você não vai conseguir fazer. Para cá, você já pode. Ó. A casa está livre, então o cavalo pode ir. Certo? E assim vai. Por exemplo, se você tentar mover a dama por cima dos peões, que a gente sabe que ela não pode se mover por cima dos peões, ela também não vai conseguir. Ó. Você não vai conseguir chegar nessa casa porque o peãozinho aqui está atrapalhando ela de passar. Seria outro movimento irregular. A própria plataforma mostra, quando você clica na peça, ó, ela marca os quadrados que você pode usar para ir. É lógico que você não vai ver isso num tabuleiro físico, né? Isso aqui é o programa de computador, então ele já dá essa ajuda para você, certo? Então para cá você não poderia mover a dama, poderia mover para cá, por exemplo, certo? Então esse é o primeiro motivo pelo qual o movimento pode ser considerado irregular, quando você tenta mover peças de uma maneira diferente da que ela se move. Outro motivo é quando, por exemplo, aqui já é um motivo temporário. Por exemplo, você está em xeque, o rei preto está em xeque, e você tenta fazer um movimento que não ajude em nada a tirar o rei do xeque. Por exemplo, se você tentar mover o bispo para cá, você não vai estar ajudando em nada seu rei, porque ele vai continuar em xeque. Ó. Então você não vai conseguir. Ó. O programa não deixa, esse é um movimento irregular. Você tem que fazer movimentos apenas que ajudem o seu rei a se livrar do xeque. O movimento do bispo está certo. O problema é que é uma situação agora em que você não pode usar esse movimento, certo? Não é igual, é diferente da situação anterior que você estava tentando mover a peça errada. Esse aqui você está movendo certo. O problema é que você não pode fazer isso agora. Você tem que primeiro se livrar do xeque. Por exemplo, você poderia primeiro jogar esse peão aqui. Aí sim, se livrou do xeque. Aí depois que a dama recuar, por exemplo, aí sim você agora pode mover o bispo, certo? Então toda vez que você chegar numa situação que você esteja em xeque, por exemplo aqui, e você tente fazer outros movimentos que não tenham influência no xeque, você não está ajudando seu rei, é um movimento irregular. Por exemplo, se você tentar mover o cavalo para cá, você também não vai conseguir porque não está ajudando em nada a salvar seu rei desse xeque aqui, certo? Se você tentar, o programa recusa, certo? É outra forma de movimento irregular. Você também comete um movimento irregular quando você põe seu rei em xeque. Por exemplo, aqui o rei não está em xeque. Só que se você tentar jogar esse cavalo aqui, ó,
O programa não vai deixar. Por que ele não vai deixar? Ele está dizendo que você está fazendo um movimento irregular. Ou aqui. Porque quando você tenta tirar o cavalo daqui, ó, você põe o seu rei em xeque. Ó. Quando você tira o cavalo, o bispo fica com a casa livre para atacar ele. Certo? Então, nesse momento, nessa jogada, esse cavalo não pode sair daqui dessa posição para nenhum lugar. Porque ele vai deixar o rei exposto ao ataque do bispo. Certo? Você também não pode fazer isso. Você não pode tirar uma peça que está defendendo o seu rei e deixar ele exposto a um ataque. É um movimento irregular também. Certo? E além disso, você pode... Nesse caso aqui você não mexeu o rei, mas ele ficou em xeque, porque você tirou uma peça da frente. E tem o caso em que você põe o rei em xeque, mexendo ele. Por exemplo, o rei, teoricamente, ele poderia se mover para essas duas casas. Só que aqui, nesse momento, ele não pode. Por que ele não pode fazer esse movimento? Porque essa coluna está sendo dominada pela torre preta. Então, se o rei tentar mover para cá ou para cá, ele vai estar se colocando em xeque. E isso seria um movimento irregular. Então, ele não pode fazer essa jogada, certo? Ele só poderia fazer essa jogada se a torre saísse daqui, por exemplo. Ou então ele poderia mover para outros lugares. Por exemplo, ele poderia jogar o peão aqui. Jogava aqui. Aí sim, por cima ele pode sair. Ele não está sendo atacado pela torre, certo? Ou então, se em vez de jogar o peão, a torre movesse para outra coluna, aí ela já não está mais atrapalhando. Agora ele tem passe livre para se mover aqui, certo? Vou aqui. Então é isso, aula bem curta. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.